Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 3 da parte 1 do livro O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 3. O processo civilizatório. Povos germinais. O processo civilizatório, acionado pela revolução tecnológica que possibilitou a navegação oceânica, transfigurou as nações ibéricas, estruturando-as como impérios mercantis salvacionistas. Assim é que se explica a vitalização extraordinária dessas nações que, de repente, ganharam uma energia expansiva inexplicável numa formação meramente feudal e também numa formação capitalista, mesmo porque estas últimas só surgiram mais tarde na Inglaterra e na Holanda. De fato, as teorias explicativas da história mundial não oferecem categorias teóricas capazes de explicar, seja o poderio singular que alcançou a civilização árabe por mais de um milênio de esplendor, seja a expansão ibérica que criou a primeira civilização universal. Essa carência que nos obrigou, em nosso estudo do processo civilizatório, Ribeiro, 1968-1972, a propor com respeito ao mundo árabe a categoria de império despótico salvacionista, enfatizando o caráter atípico de seu salvacionismo, que nunca quis converter ninguém. Simplesmente conquistavam a área, gritavam o jihá e deixavam o povo viver. A certa altura, como aconteceu com todas as civilizações, entram em obsolescência e se feudalizam, abrindo espaço para um novo gênero de salvacionismo. Ao mundo ibérico propusemos a categoria de Império Mercantil Salvacionista, gerado pela mesma revolução tecnológica, a mercantil, que deu acesso ao ultramar. Tecnologia gerada no mundo árabe e no mundo oriental, mas acolhida e concatenada primeiro pelos portugueses. Os íberos, num primeiro movimento, se livraram da secular ocupação árabe e expulsaram seu contingente judeu, assumindo inteiro comando de seu território através de um poder centralizado que não deixava espaço para qualquer autonomia feudal ou qualquer monopólio comercial. Num segundo movimento, se expandiram pelos mares, lançando-se em guerras de conquista, de saqueio e de evangelização sobre os povos da África, da Ásia e principalmente das Américas. Estabeleceram, assim, os fundamentos do primeiro sistema econômico mundial, interrompendo o desenvolvimento autônomo das grandes civilizações americanas. Exterminaram simultaneamente milhares de povos que antes viviam em prosperidade e alegria, espalhados por toda a terra, com suas línguas, com suas culturas originais. Ao mesmo tempo, se plasmam a si mesmas como novas formações socioeconômicas e como novas configurações histórico-culturais que cobrem áreas e subjugam populações infinitamente maiores que a europeia. Ribeiro, 1970. É no curso dessa autotransformação que as populações indígenas das Américas, do Brasil inclusive, se veem conscritas a seu pesar para as tarefas da civilização nascente, viabilizando-a na base dos saberes indígenas que permitiram a adaptação do europeu em outras latitudes e promovendo largamente a força de trabalho que as inseriu no mercado mundial em formação. Nações germinais como Roma no passado foram os íberos, os ingleses e os russos no mundo moderno. Cada um deles deu origem a uma variante ponderável da humanidade, a latino-americana, a neo-britânica e a eslava, criando gentes tão homogêneas entre si como diferenciadas de todas as demais. Estranhamente, a Alemanha, a França e a Itália, tão realizadas e plenas como ramos da civilização ocidental, não foram germinais, fechadas em si,
Feudalizadas, ocupadas em dissensões com suas variantes internas, elas não se organizaram como estados nacionais, nem exerceram papel seminal. Os eslavos, simultaneamente, se expandiram pelas suas estepes e tundras e foram ter no Alasca, mas, contidos pelo esclerosamento de sua sociedade arcaica, rigidamente estratificada, refrearam seu elan de conquistar novos mundos. Os ingleses se expandiram como operosos granjeiros puritanos ou como uma burguesia industrial e negocista que calculava bem cada um dos seus lances. Empenhados em outro gênero de colonização, sua tarefa era a de transplantar sua paisagem mundo afora, recriando pequenas Inglaterras, desatentos ou indiferentes ao que havia aonde chegaram. Negando-se a ver e entender as vetustas razões e justificações do Vaticano, propõem-se simplesmente conquistar seu naco do bolo americano. Quando menos, fosse para lá derramar excedentes da humanidade famélica de seus próprios reinos, dando-lhe novas pátrias por fazer. Alcançaram também, primeiro pelas mãos de piratas, de corsários, de contrabandistas, quanto puderam tomar do ouro que os ilhéus carreavam para o velho mundo. Depois, pelo mecanismo de intercâmbio mercantil, se apossaram de parcelas ainda maiores dessas riquezas. Mais tarde, se instalaram em áreas ao norte do continente como colônias de povoamento, vizinhos das ilhas caribenhas e de suas ricas plantações escravistas de cana. Eles eram os pobres e atrasados. Só floresceram, lentamente, aurindo substância do comércio de alimentos e artefatos, com os senhores de escravos das ilhas, produzindo as mercadorias dos pobres. Os íberos, ao contrário, se lançaram à aventura no além-mar, abrindo novos mundos, atiçados pelo fervor mais fanático, pela violência mais desenfreada, em busca de riquezas a saquear ou de fazer produzir pela escravaria. Certos de que eram novos cruzados cumprindo uma missão salvacionista de colocar o mundo inteiro sob a regência católico-romana. Desembarcavam sempre desabusados, acesos e atentos aos mundos novos, querendo fluí-los, recriá-los, convertê-los e mesclar-se radicalmente com eles. Multiplicaram-se, em consequência, prodigiosamente, fecundando ventres nativos e criando novos gêneros humanos. Como se viu, a causa primeiro da expansão ultramarina e, portanto, dos descobrimentos fora a precoce unificação nacional de Portugal e da Espanha, movidos por toda uma revolução tecnológica que lhes deu acesso ao mundo inteiro com suas naus armadas, gestando uma nova civilização. Libertos da ocupação sarracena, descansados da exploração judaica, dirimidos dos poderios locais da nobreza feudal, emergia em cada área um Estado nacional. Foram os primeiros do mundo moderno. Surgem, assim, entidades capazes de grandes empresas, como os descobrimentos e o enriquecimento aurido no além-mar, bem como sua implantação em império com hegemonia sobre a América, a Ásia e a África. Seu poderio cresce tanto que, a certa altura, a Espanha se propõe exercer sua soberania também sobre a Europa. Portugal se vê compelido a aliar-se à Inglaterra para manter sua independência. Nesses conflitos de amplitude mundial, a Ibéria se debilita tanto que acaba por sucumbir como cabeça do Império Mundial sonhado tantas vezes. Sucumbe, porém, é lá nos conflitos com seus pares. Cá nos novos mundos, seus semes continuam fecundando prodigiosamente a mestiçagem americana. Sua língua e sua cultura prosseguem expandindo-se. Nesse passo, se enriquecem para constituir, afinal, uma das províncias mais amplas, mais ricas e a mais homogênea da Terra, a América Latina. A Inglaterra, que foi a terceira nação a estruturar-se, assentada nos capitais
e nos saberes judaicos que acolheu, acaba por apossar-se da outra metade das Américas, sobre a qual se expandira com uma segunda macroetnia, imensamente homogênea e neobritânica. As dimensões desses domínios eram as da orbe que acabavam de ocupar. Sua heterogeneidade étnica original, ao contrário, era sem paralelo na história humana. Só foi rompida e refundida através do esforço continuado de séculos, anulando qualquer veleidade étnica ou qualquer direito de autodeterminação dos povos avassalados. Assim é que a Ibéria e a Grã-Bretanha, tão recheadas de duras resistências dos povos que englobam em seus territórios, que jamais conseguiram digerir, aqui deglutem e dissolvem quase tudo. Onde se deparam com altas civilizações, seus povos são sangrados, contaminados, decapitados de suas chefaturas, para serem convertidos em mera energia animal para o trabalho servil. Essa gente desfeita só consegue guardar no peito o sentimento de si mesma como um povo em si, a língua de seus antepassados e reverberações da antiga grandeza. No Brasil, de índios e negros, a obra colonial de Portugal foi também radical. Seu produto verdadeiro não foram os ouros afanosamente buscados e achados, nem as mercadorias produzidas e exportadas, nem mesmo o que tantas riquezas permitiram erguer no velho mundo. Seu produto real foi um povo-nação aqui plasmado, principalmente pela mestiçagem, que se multiplica prodigiosamente como uma morena humanidade em flor, à espera de seu destino. Claro destino, singelo, de simplesmente ser entre os povos e de existir para si mesmos. Nada é mais continuado, tampouco é tão permanente, ao longo desses 5 séculos, do que essa classe dirigente exógena e infiel a seu povo. No afã de gastar gentes e matas, bichos e coisas para lucrar, acabam com as florestas mais portentosas da terra, desmontam morrarias incomensuráveis na busca de minerais, erodem e arrasam terras sem conta, gastam gente aos milhões. Tudo nos séculos transformou-se incessantemente. Só ela, a classe dirigente, permaneceu igual a si mesma, exercendo sua interminável hegemonia. Senhorios velhos se sucedem em senhorios novos, super homogêneos e solidários entre si, numa férrea união superarmada e a tudo predisposta para manter o povo gemendo e produzindo. Não o que querem e precisam, mas o que lhes mandam produzir na forma que impõem, indiferentes a seu destino. Não alcançam aqui nem mesmo a façanha menor de gerar uma prosperidade generalizável à massa trabalhadora, tal como se conseguiu sob os mesmos regimes em outras áreas. Menos êxito teve ainda em seus esforços por integrar-se na civilização industrial. Hoje, seu desígnio é forçar-nos à marginalidade na civilização que está emergindo. O barroco e o gótico, 2 estilos de colonização, se inauguraram no norte e no sul do Novo Mundo. Lá, o gótico altivo de frias gentes nórdicas, transladado em famílias inteiras para compor a paisagem, de que vinham sendo excluídos pela nova agricultura como excedentes de mão de obra. Para eles, o índio era um detalhe, sujando a paisagem, que para se europeizar, devia ser livrada deles. Que fossem viver onde quisessem, livres de ser diferentes, mais longe, se possível, para outro além-mar, pacífico adentro. Cá, o barroco das gentes ibéricas, mestiçadas, que se mesclavam com os índios, não lhes reconhecendo direitos que não fossem de se multiplicarem em mais braços postos a seu serviço. Ao apartheid dos nórdicos, opunham o assimilacionismo dos caldeadores. Um é a tolerância soberba e orgulhosa dos que se sabem diferentes e assim querem permanecer. Outro é a tolerância opressiva,
de quem quer conviver reinando sobre os corpos e as almas dos cativos, índios e pretos, que só podem conceber como os que deverão ser, amanhã, seus equivalentes. Porque toda a diferença lhe é intolerável. Atuando com a ética do aventureiro, que improvisa a cada momento diante do desafio que tem de enfrentar, os íberos não produziram o que quiseram, mas o que resultou de sua ação, muitas vezes desenfreada. É certo que a colonização do Brasil se fez como esforço persistente, teimoso, de implantar aqui uma europeidade adaptada nesses trópicos e encarnada nessas mestiçagens, mas esbarrou sempre com a resistência birrenta da natureza e com os caprichos da história que nos fez a nós mesmos, apesar daqueles desígnios, tal quais somos, tão opostos a branquitudes e civilidades, tão interiorizadamente deseuropeus como desíndios e desafros. Aqueles senhores góticos, de que suas novas pátrias não esperavam riquezas, se deram terras para viver em probas existências camponesas. Como não havia que sujeitá-los ao mundo europeu porque de lá saíram, nem era necessário sujeitá-los ao trabalho escravo, porque eram incapazes de produzir qualquer mercadoria prestante, lhes deram terra e liberdade. Nada disso ocorre no mundo barroco. Aqui, a Europa se defronta com multidões de povos exóticos, selvagens uns, civilizados outros, que podiam ser mobilizados como a mão de obra indispensável para gerir riquezas que ali estavam à vista ou que facilmente se podiam produzir. Aqui, nenhuma terra se desperdiça com o povo que se ia gerando. De toda ela se apropria a classe dominante, menos para uso, porque é demasiada demais, mas a fim de obrigar os gentes subjugados a trabalhar em terra alheia. Nenhuma liberdade se consente, também porque se trata com hereges a catequizar, livrando-os da perdição eterna. Nada mais natural do que pensar assim para um íbero que acabava de expulsar os hereges sarracenos e judeus que os haviam dominado por séculos. Ainda com o fervor das cruzadas gloriosas contra os mouros, eles se assanharam aqui contra o gentio americano. O próprio Estado assume funções sacerdotais expressamente conferidas pelo Papa para cumprir seu destino de cidade de Deus contra a reforma europeia e contra a impiedade americana. Para tanto, chega a transferir às coroas ibéricas o mais importante de seus privilégios, que era o padroado papal, dando-lhes o direito de nomear, transferir e revogar bispados e outras autoridades eclesiásticas. Em contraparte, pelo que Deus lhes dava em riqueza e em vassalos nas antípodas, Roma lhes sacramenta a possessão dos novos mundos com a condição de que prossigam sobre eles a guerra dos mouros, na guerra e na conversão dos novos infiéis recém-descobertos, quem sabe até para transformá-los, através de seus evangelizadores, na cristandade terminal. Em consequência, cá, em nosso universo católico e barroco, mais do que lá, no seu mundo reformista e gótico, as classes dirigentes tendem a definir-se como agentes da civilização ocidental e cristã, que, se considerando mais perfeitos, prudentes e pios, se avantajavam tanto sobre a selvageria que seu destino era impor-se a ela, como o domínio natural dos bons sobre os maus, dos sábios sobre os ígnaros. Essa dominação se alcança pela ação da guerra, pela inteligência nos negócios, pela conscrição para o trabalho e pelo refúgio na missão. A seu ver, estavam simplesmente forçando aquela indianidade nativa a viver um destino mais conforme com a vontade de Deus e a natureza dos homens. O colono se enriquecia e os trabalhadores se salvavam para a vida eterna. Era a dialética do senhorio natural do cristão contra a servidão, natural também do bárbaro. Com o passar das eras, este acabaria por sair da infância pagã, da indolência inata,
da lubricidade e do pecado. Ideologia nenhuma, antes nem depois, foi tão convincente para quem exercia a hegemonia, nem tão inelutável para quem a sofria, escravo ou vassalo. Desapossados de suas terras, escravizados em seus corpos, convertidos em bens semoventes para os usos que o Senhor lhes desse, eles eram também despojados de sua alma. Isso se alcançava através da conversão que invadia e avassalava sua própria consciência, fazendo-os verem-se a si mesmo como a pobre humanidade gentílica e pecadora, que, não podendo salvar-se neste vale de lágrima, só podia esperar, através da virtude, a compensação vicária de uma eternidade de louvor à glória de Deus no paraíso. Tal é a força dessa ideologia que ainda hoje ela impera sobranceira. Faz a cabeça do senhorio classista, convencido de que orienta e civiliza seus serviçais, forçando-os a superar sua preguiça inata para viverem vidas mais fecundas e mais lucrativas. Faz também a cabeça dos oprimidos, que aprendem a ver a ordem social como sagrada e seu papel nela prescrito de criaturas de Deus em provação, a caminho da vida eterna. Essas linhas de formação correspondem, no lado nórdico, à formação de um povo livre, dono do seu destino, que engloba toda a cidadania branca. No nosso sul, o que se engendra é uma elite de senhores da terra e de mandantes civis e militares, montados sobre a massa de uma sub-humanidade oprimida, a quem não se reconhece nenhum direito. A evolução de uma e outra dessas formações dá lugar, nas mesmas linhas, de um lado, ao amadurecimento de uma sociedade democrática fundada nos direitos de seus cidadãos, que acaba por englobar também os negros. Do lado oposto, uma feitoria latifundiária hostil a seu povo condenado ao arbítrio, à ignorância e à pobreza. No plano histórico-cultural, os nórdicos realizam algumas das potencialidades da civilização ocidental, como extensão sensaborona e legítima dela. Nós, ao contrário, somos a promessa de uma nova civilização, remarcada por singularidades, principalmente africanidades. Já por isso, aparecemos a olhos europeus como gentes bizarras, o que, somado à nossa tropicalidade índia, chega para aqueles mesmos olhos a nos fazer exóticos. Não somos e ninguém nos toma como extensões de branquitudes, dessas que se acham a forma mais normal de se ser humano. Nós não. Temos outras pautas e outros modos tomados de mais gentes, o que é, bom lembrar, não nos faz mais pobres, porém mais ricos de humanidades, quer dizer, mais humanos. Essa nova singularidade bizarra esteve 1000 vezes ameaçada, mas afortunadamente conseguiu consolidar-se. Inclusive, quando a Europa derramou multidões de imigrantes que acolhemos e até o grande número de orientais adventícios que aqui se instalaram. Todos eles, ou quase todos, foram assimilados e abrasileirados. A atualização histórica. Em contraste com as etnias tribais que sobreviveram algum tempo a seu lado, a sociedade colonial nascente, bizarra e precária era e atuava como um rebento ultramarino da civilização europeia em sua versão portuguesa. Vale dizer, era já uma sociedade bipartida, em uma condição rural e outra urbana, estratificada em classes, servida por uma cultura erudita e letrada e integrada na economia de âmbito internacional que a navegação possibilitara. Essa posição evolutiva mais alta não representava, obviamente, uma ascensão das sociedades indígenas originais da sua condição tribal à de uma civilização urbana e estratificada. Era uma simples projeção dos avanços civilizatórios alcançados pelos europeus ao saírem da Idade Média sobre os remanescentes da formação aborígene precedente e dos negros aliciados na África como força de trabalho escravo.
Estamos diante do resultado de um processo civilizatório que, interrompendo a linha evolutiva prévia das populações indígenas brasileiras, depois de subjugá-las, recruta seus remanescentes como mão de obra servil de uma nova sociedade que já nascia integrada numa etapa mais elevada da evolução sociocultural. No caso, esse passo se dá por incorporação ou atualização histórica, que supõe a perda da autonomia étnica dos núcleos engajados, sua dominação e transfiguração, estabelecendo as bases sobre as quais se edificaria daí em diante a sociedade brasileira. Tais bases se definiriam com claridade com a implantação dos primeiros engenhos açucareiros, que, vinculando os antigos núcleos extrativistas ao mercado mundial, viabilizavam sua existência na condição socioeconômica de um proletariado externo, estruturado como uma colônia mercantil escravista da metrópole portuguesa. No plano adaptativo, isto é, o relativo à tecnologia com que se produzem e reproduzem as condições materiais de existência, os núcleos coloniais brasileiros se estabeleceram nas seguintes bases: a incorporação da tecnologia europeia aplicada à produção, ao transporte, à construção e à guerra, com o uso de instrumentos de metal e de múltiplos dispositivos mecânicos. A navegação transoceânica, que integrava os novos mundos em uma economia mundial, como produtores de mercadorias de exportação e como importadores de negros escravos e bens de consumo. O estabelecimento do engenho de cana, baseado na aplicação de complexos procedimentos agrícolas, químicos e mecânicos para a produção de açúcar, e depois a mineração de ouro e diamantes, que envolviam o domínio de novas tecnologias. A introdução do gado, que forneceria carne e couro, além de animais de transporte e tração, bem como a criação de porcos, galinhas e outros animais domésticos que, associada à lavoura tropical indígena, proveria a subsistência dos núcleos coloniais. A adoção e difusão de novas espécies de plantas cultiváveis, tanto alimentícias quanto industriais, que viriam a assumir mais tarde importância decisiva na vida econômica de diversas variantes da sociedade nacional. A singela tecnologia portuguesa de produção de tijolos e telhas, sapatos e chapéus, sabão, cachaça, rodas de carros, pontes e barcos, etc. No plano associativo, quer dizer, no que concerne aos modos de organização da vida social e econômica, aqueles núcleos se estruturaram como implantação de uma civilização graças à substituição da solidariedade elementar fundada no parentesco, característica do mundo tribal igualitário, por outras formas de estruturação social que bipartiu a sociedade em componentes rurais e urbanos e a estratificou em classes antagonicamente opostas umas às outras, ainda que interdependentes pela complementaridade de seus respectivos papéis. Introdução da escravatura indígena, logo substituída pelo tráfico de escravos africanos, que permitiu aos setores mais dinâmicos da economia prescindir da população original no recrutamento de mão de obra. Integração de todos os núcleos locais em uma estrutura sociopolítica única, que teria como classe dominante um patronato de empresas e uma elite patriarcal dirigente, cujas funções principais eram tornar viável e lucrativa do ponto de vista econômico a empresa colonial e defendê-la da insurgência dos escravos, dos ataques indígenas e das invasões externas. Disponibilidade de capitais financeiros para custear a implantação das empresas, provê-las de escravos e outros recursos produtivos e capacitados para arrecadar as rendas que produzissem. No plano ideológico, ou seja, o relativo às formas de comunicação, ao saber, às crenças, à criação artística e à autoimagem étnica,
A cultura das comunidades neo-brasileiras se plasma sobre os seguintes elementos: a língua portuguesa, que se difunde lentamente, século após século, até converter-se no veículo único de comunicação das comunidades brasileiras entre si e delas com a metrópole. Há um minúsculo extrato social de letrados que, através do domínio do saber erudito e técnico europeu de então, orienta as atividades mais complexas e opera como centro difusor de conhecimentos, crenças e valores. Há uma igreja oficial associada a um Estado salvacionista que, depois de intermediar a submissão dos núcleos indígenas através da catequese, impõe um catolicismo de corte messiânico e exerce um rigoroso controle sobre a vida intelectual da colônia para impedir a difusão de qualquer outra ideologia e até mesmo do saber científico. Artistas que exercem suas atividades obediente aos gêneros e estilos europeus, principalmente o barroco, dentro de cujos cânones a nova sociedade começa a expressar-se, onde e quando exibe algum Fausto. Aquelas inovações tecnológicas, somada às referidas formas mais avançadas de ordenação social e a esses instrumentos ideológicos de controle e expressão, proporcionaram as bases sobre as quais se edificou a sociedade e a cultura brasileira como uma implantação colonial europeia. Uma e outra, menos determinadas por suas singularidades decorrentes de incorporação de múltiplos traços de origem indígena ou africana, do que pela regência colonial portuguesa, que as conformou como uma filial lusitana da civilização europeia. Isso explica a ausência de uma classe dominante nativa. Os que cumprem esse papel, seja na qualidade de agentes da exploração econômica, seja na qualidade de gestores da hegemonia política, são, na realidade, prepostos da dominação colonial. As próprias classes dominadas não compõem um povo dedicado a produzir suas próprias condições de existência e nem sequer capacitado para reproduzir-se vegetativamente. São um conglomerado dispar, composto por índios trazidos de longe que apenas podiam entender-se entre si, somados a agentes desgarrada de suas matrizes originais africanas, uns e outros reunidos contra a sua vontade, para se verem convertidos em mera força de trabalho escravo, a ser consumida no trabalho. Gente cuja renovação mesma se fazia mais pela importação de novos continentes de escravos que por sua própria reprodução. Com base nessa comunidade atípica e em seu acervo sociocultural, as novas entidades puderam enfrentar prontamente dois desafios cruciais. Um foi aniquilar os grupos indígenas que, não havendo sido apressados e obrigados a trabalhar como escravos, se afastaram do litoral e hostilizavam desde o interior os núcleos neo-brasileiros assentados na costa. Outro foi manter a regência colonial portuguesa sobre os núcleos neo-brasileiros, que cresceram mantendo sua estratificação social interna e sua dependência com relação à metrópole.